nosso pároco, o pastor dessa paróquia, diáconos, Leonardo Arlindo, celebrando a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora do Carmo. Nós somos chamados a entrar nesse tempo de preparação para a festa, porque as grandes festas se preparam. Ninguém casa de qualquer maneira, tem uma preparação, desde o noivado, o namoro, depois a organização da festa. Da mesma forma, ninguém se ordena de qualquer maneira, né, Diácono Leonardo, que passou agora recentemente por esse tempo de preparação próxima para a ordenação, em breve também a ordenação presbiteral. Então as grandes festas se celebram. A própria igreja, na sua pedagogia litúrgica, também nos apresenta isso. Para celebrar a Páscoa nós temos 40 dias do tempo da Quaresma. Para celebrar o Natal nós temos as 4 semanas do Advento, porque somos chamados a entrar na festa de fato já preparados, de fato devidamente preparados com as disposições interiores para colher os frutos dessa festa. Senão vai ser mais uma festa, mais um ano que nós estaremos aqui no dia 16 de julho, a festa vai passar, e não tem coisa pior, queridos irmãos e irmãs, do que não colher frutos depois de uma festa de padroeira. Ver que dentro de mim espiritualmente nada mudou, nenhum progresso espiritual eu fiz. Isso deveria nos incomodar. Nós não podemos levar a vida cristã assim no piloto automático, cair tudo numa rotina, não fazer contínuos progressos, porque esse é o chamado de Deus para nós. Veja quando Jesus diz para os apóstolos: lancem as redes, avancem para águas mais profundas. O apóstolo Paulo também na carta aos Tessalonicenses diz: vocês já estão fazendo muitas coisas boas, mas fazem progressos ainda maiores. Então não devemos cair nesse comodismo espiritual. E a festa de um padroeiro da paróquia é um tempo de graça, é um tempo mesmo de balançar a roseira para que as folhas e as flores secas caiam. Por isso esse tempo de novena é o tempo da gente ir interiormente se preparando, nos munindo espiritualmente para colher os frutos, quando no dia da festa celebrarmos bem, celebrarmos com as disposições interiores espirituais devidas, e depois da festa colher os frutos espirituais de progresso na vida em Cristo. Esse é o sentido. Não é apenas uma festa como qualquer outra para unir as pessoas, unir as diversas comunidades da paróquia. E aqui nós temos a imagem, celebrando a Virgem do Carmelo, a imagem do monte, que é uma imagem fantástica. O monte, que é o lugar da presença de Deus, do encontro com Deus. Então podemos fazer nesse tempo de novena, acolher nesse tempo de novena o convite do profeta Isaías, no capítulo 2, que ele diz: vinde, subamos a montanha do Senhor, vamos à casa do Senhor Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos e trilhemos as suas veredas. Esse é o convite que nós somos chamados a acolher neste tempo de novena. Vinde todos, vamos começar a subida, a continuar a subida do monte do Senhor, que não é um lugar geográfico, mas é um lugar espiritual. Aliás, o monte do Senhor é alguém. Esse alguém é o próprio Jesus Cristo, e nos convida a esse contínuo progresso, não ficar parados, não ficar igual uma estátua, mas a cada dia dar passos em direção ao Senhor, subindo esse monte. E lá com certeza o Senhor, como revelou aos discípulos na transfiguração, ao subir ao monte, ao chegar ao monte, o Senhor nos revelará a sua glória. Mas nós não vamos sozinhos. Nós não fazemos essa caminhada espiritual só. Porque Jesus não é um coach. Hoje está na moda essa história de coach, né? Que você pega e a pessoa pega você, ou então mentorias. As famosas mentorias que andam pela internet. Pega aquela pessoa e vai. O coach trabalhando e dando pontos e não sei o que, e você cresce sozinho.
ou não, né? Tem muita gente que dá golpe por aí se dizendo coach. Mas não é assim a caminhada espiritual cristã. Não foi assim que Jesus quis organizar a igreja. Primeiro ele fundou a igreja no grupo dos 12. Ele podia, se ele fosse um coach, ele pegava aqui Pedro, depois sozinho ele trabalhava com João, mas não, ele quis fazê-los crescer em comunidade. Então essa história que pregam por aí, que placa de igreja não salva, isso é uma mentira do demônio. É claro que salva, a fé nós recebemos da igreja. Hoje mesmo eu estava lá na minha paróquia dando um curso de formação de teologia para leigos da forania lá do subúrbio, e o menino no final veio me procurar. Ele me disse: olha, padre, eu sou da igreja batista, mas fui convidado de participar desse curso, que eu estava dando um curso sobre a pessoa de Jesus Cristo na palavra de Deus. Aí ele veio me fazer uma pergunta: ô padre, como é mesmo a vida de fé? Para que eu preciso de igreja se eu sozinho posso buscar a Deus? Aí eu respondi para ele: sozinho você pode inventar um Deus conforme a tua conveniência, mas é da igreja. A fé é algo que nos é transmitido dos apóstolos até nós. Por isso que essa caminhada que nós fazemos, essa escalada rumo ao monte que é Jesus Cristo, nós fazemos como um povo. Nós não fazemos sozinho. Veja que a imagem da igreja, uma das imagens da igreja é o povo de Israel. Imagina alguém entrar no deserto sozinho. Israel que peregrinou 40 anos no deserto, do Egito até chegar de volta à terra de Canaã. Alguém entrar sozinho no deserto é como assinar sentença de morte. Porque sozinho você pode adoecer, você pode desmaiar. No deserto não tem comida fácil. No deserto não tem água. No deserto é muito quente à noite, é muito quente de dia, é muito frio à noite. Então entrar no deserto sozinho é como assinar a própria sentença de morte. É realmente buscar o suicídio. Por isso que Deus então organiza o povo como uma caravana, em grupo, porque Ele sabia que a travessia ao deserto é difícil. Mesmo os problemas em si de atravessar o deserto, mas também um ao outro, o povo se animando espiritualmente. E a igreja também é um novo povo de Deus, que atravessa um deserto. Este mundo é como um deserto. Porque esse mundo já tem um Senhor, é o mal, é o pecado. E nós cristãos, se não caminharmos como um povo, se quisermos fazer a nossa caminhada sozinhos, é como também assinássemos uma sentença de morte. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de ninguém. Você sozinho não conseguirá. Mas como um povo, todos juntos, a gente consegue dar passos e prosseguir e sobreviver no meio do deserto deste mundo. A gente consegue escalar esse monte, um vai ajudando o outro. E além de nós termos a comunidade, irmãos concretos, nós temos também a mãe de Jesus conosco. Ela está conosco, ela caminha. Essa é a certeza que os apóstolos tinham. Primeira leitura de hoje, eles estavam todos tristes e abatidos depois da morte de Jesus, porque eles achavam que todo aquele sonho, aqueles anos dourados que eles viveram com Jesus tinha se acabado, e a Virgem Maria estava ali, seja aos pés da cruz do Senhor, como escutamos no Evangelho, seja no cenáculo, perseverando na oração com os apóstolos. Então isso é a igreja, é a comunidade de fé que se encontra, e o Senhor ressuscitado ali está presente, porque o Senhor se manifesta na comunidade, e a Virgem Maria estava lá, também dando apoio e presidindo a comunidade de fé. Santo Agostinho a chama de membro supereminente da igreja, ou seja, um membro muito importante. Não é que Maria está acima da igreja, Maria faz parte da igreja, mas é claro que é um membro importante, porque é a mãe do Salvador, não só na carne, mas também na fé. Maria que concebeu a Cristo não só na carne, mas também na fé. Essa é a bem-aventurança de Nossa Senhora. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido conforme o Senhor lhe prometeu. Então ali está a Virgem, aos pés da cruz. Ali está a Virgem, perseverando nos apóstolos, com os apóstolos, dando força também aos apóstolos. Aqui também está a Virgem, no nosso meio, na igreja de hoje, no povo de Deus que ainda peregrina no meio deste mundo. E ela está fazendo o quê? Apontando para Jesus. A Virgem Maria nunca quer nada para ela. Ela sempre aponta para Cristo. Olha nas bodas de Canaã que ela diz: fazei o
do que ele vos disser. A Virgem Maria certamente também faria suas as palavras de João Batista: é preciso que Cristo cresça e eu diminua. A função dela é só ser um canal, só ser esse instrumento que nos leva ao Senhor. Então a Virgem Maria também peregrina conosco no meio deste mundo. Ela é modelo de atitude espiritual, com que a igreja celebra e vive os divinos mistérios. Tudo a Virgem Maria, diz o Evangelho de Lucas, olhava e guardava no seu coração. Por isso, ela é imagem também de cada cristão, do homem de fé. Eu acho muito bonito aquilo que o Papa Paulo VI fala da Virgem Maria, no livro que ele escreveu chamado Marialis Cultus, ou seja, o culto de Maria. Ele diz uma coisa muito bonita que nos ajuda muito no nosso crescimento como discípulos do Senhor. Ele diz que a Maria é como uma virgem que sabe ouvir. A escuta, irmãos e irmãs, é fundamental no nosso crescimento de fé. Quando perguntam a Jesus qual é o primeiro mandamento, ele não diz amar a Deus sobre todas as coisas. Ele diz: escuta, Israel. Porque se em primeiro lugar eu não me coloco nessa atitude de escuta, como é que eu vou acolher aquilo que Deus me quer dizer, aquilo que Deus me está pedindo, se nem parar para escutar eu faço? Se eu não vou educando o meu ouvido interior. Quando nós fomos batizados, o padre, o diácono que nos batizou, colocou as mãos no nosso ouvido e disse, como Jesus disse para aquele surdo que foi curado: efatá, ou seja, abre-te. Nós cristãos somos chamados a ter os nossos ouvidos interiores abertos para escutar a voz de Deus. Sem escuta, sem se colocar na escuta do Senhor, não se pode dar passos adiante, não se pode prosseguir. Imagine Jesus como um guia. Nós não sabemos o caminho. Se a gente não se coloca para escutar o guia, nós não vamos saber para onde é que vamos. Então é fundamental parar para escutar o Senhor. E Maria teve esse dom, recebeu esse dom de Deus. Por isso que São Paulo VI a chama a virgem que sabe ouvir. Em primeiro lugar, que escuta a palavra, mas não só escuta, acolhe a palavra dentro de si. Encarna a palavra na sua vida. E depois de escutar a palavra, acolher a palavra, Maria também proclama a palavra de Deus. Na oração do Magnífica, por exemplo, que é o canto por excelência de Nossa Senhora, é a oração por excelência de Maria, ela proclama a palavra, faz um resumo ali de toda a história da salvação, bendizendo a Deus. Então veja que a mesma coisa, a mesma experiência que fez a Virgem Maria, nós somos chamados a fazer também. Colocar-se em primeiro lugar na atitude de escuta da palavra, acolher a palavra e, como resposta, proclamar esta palavra. Seja pelo anúncio explícito de Jesus Cristo, seja pelo testemunho da nossa vida. Não se evangeliza apenas com palavras, como nos ensina São Francisco de Sales, mas também com a nossa vida. A nossa vida deve ser um anúncio. As nossas atitudes. Foi isso que fez a Virgem Maria. As poucas atitudes que tem dela nos evangelhos, que nós sabemos dela por meio dos evangelhos, são um grande anúncio de Jesus. Apontam para o Senhor. Mesmo o silêncio dela aos pés da cruz fala muito, é um silêncio que grita, porque todos correram com medo. Só estava lá ela, Maria de Cleofas e o apóstolo João. Ela estava lá também sendo martirizada na alma. Enquanto via o seu filho sendo martirizado no corpo, Maria cumpria na sua vida aquela palavra do profeta Simeão, quando ela vai oferecer o menino Jesus no templo: uma espada de dor transpassará a tua alma. Por isso, segundo São Paulo VI, Maria também é essa virgem oferente, que oferece a Deus, em primeiro lugar, um sacrifício de louvor. Ela que se entrega a Deus, não tem medo, não tem reservas, não coloca defesas. Quantas defesas nós vamos colocando a palavra de Deus na nossa vida? Ah, não é bem assim. Ah, não, essa palavra é muito radical. Ah, isso aí é só para a Santa Dulce dos pobres.
Quantas defesas, quantas barreiras, quantos filtros a gente vai colocando a palavra, vai colocando filtro no ouvido interior, no ouvido espiritual. E a palavra de Deus não penetra, porque Deus respeita a nossa liberdade. Deus nunca impõe nada a nós, como nunca impôs nada a ninguém. Se você pega na Escritura, todas as missões que Deus dá a todas as pessoas na Bíblia, Deus sempre pergunta: você quer? Como fez com a Nossa Senhora. Muitas vezes a gente olha para Maria e pensa que Maria é um robô de Deus. Vocês já pararam para pensar que Maria podia ter dito não à proposta do anjo? Ela podia dizer: não, eu não quero ser mãe não desse Salvador, não quero. É a liberdade dela. Santa Catarina de Sena nos ensina: na nossa liberdade nem Deus toca. Liberdade para fazer o bem como liberdade para fazer o mal. Então Deus respeitou a liberdade de Nossa Senhora, mas ela foi uma mulher que era transparente. Isso que é a pureza. Eu acho lindo essa ideia da pureza. E a gente, quando escuta aquela passagem do Evangelho: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, a gente acha que a pureza é só no sentido sexual. Também é, mas a pureza é mais ainda no sentido de transparência diante de Deus. Como você se coloca diante de Deus? Você coloca cheio de filtros, cheio de barreiras, ou você se coloca de forma aberta, transparente? Senhor, eis-me aqui. Então essa é a pureza maior de Nossa Senhora, essa transparência, essa reta intenção diante de Deus. Não ir armado e completamente desarmado, sem pré-conceitos, conceitos que eu já elaboro na minha mente de como deve ser a fé, de como deve ser Deus. Porque todos nós aqui temos a tentação de elaborar, de criar um Deus à nossa maneira. Cada um aqui tem uma tentação. E Deus nos convida a isso, a destruir esses ídolos que nós vamos criando. Para quê? Para escutar a voz do Senhor. Só é possível derrubar esses ídolos, esse Deus que nós vamos criando à nossa maneira e conveniência, e aí vamos domesticando esse Deus. Ele vai entrando conforme a nossa conveniência. Assim tá bom, eu não preciso disso tudo não. Por isso que é o protestantismo. Eu não preciso de uma igreja que me diga quem é Deus. Eu mesmo agora vou lá e examinar a Bíblia e dizer quem é Deus para mim. E aí eu vou modelando um Deus conforme a minha maneira. Mas isso não é o Deus verdadeiro, isso é um ídolo. E o Senhor te convida a destruir esses ídolos, esse ídolo. E como é que se destrói isso? Por meio da escuta. A escuta nos exorciza, a escuta da palavra de Deus, a escuta desarmada, a escuta pura nos exorciza desse ídolo que nós vamos criando do Senhor, de Deus. E aí vamos entrando numa religiosidade, não na fé, porque a fé é diferente de religiosidade. Na religiosidade, o ser humano se aproxima de Deus por medo. Por isso é uma relação de troca, toma lá, dá cá. Então eu vou na igreja para cumprir uma obrigação. Eu vou lá na primeira sexta-feira do ano, na última, na sexta-feira que você quer que seja, não sei onde, para cumprir uma obrigação e depois tchau, eu sigo a minha vida. Então isso é a religiosidade, é baseada no medo da divindade. Então eu preciso fazer coisas para aplacar a ira da divindade, para ter isso, para ter aquilo. Isso não é a fé. A fé é alguém que contempla Deus agindo existencialmente na sua vida. Diz que a palavra fé em hebraico se diz emuná. Emuná, se fôssemos fazer uma tradução literal da palavra emuná, diríamos em português: ter os pés fincados em. Então isso é a fé. Veja que é algo muito existencial, A mentalidade do homem bíblico é uma mentalidade muito concreta, não é de ideias, de teorias, de abstrações de Deus. Então o que é a fé na Bíblia? Ter os pés assentados em. Onde você tem os pés da sua vida? Qual é a tua segurança? A Virgem Maria, nós sabemos a resposta. Tem os pés da sua vida fincados no Senhor. Por isso ela não teve medo de estar aos pés da cruz. Ela não estava lá aos pés da cruz como muitos de nós estaríamos clamando justiça. Como a gente liga a TV e só vê tragédia, aí eles voltam para entrevistar logo quem? Os parentes da pessoa que morreu. Muitas vezes uma morte violenta, que é isso que certas TVs cobrem. E qual é a frase que a gente mais escuta? É quase um mantra: eu quero justiça. Mas será que a Virgem Maria aos pés da cruz não estava berrando e gritando? Porque ela tinha os pés da sua vida fincados no Senhor. Ela sabia existencialmente o para que o seu Filho tinha dado a vida por nós. Porque nós, diante da nossa cruz, não ficamos perguntando por quê. Nós perguntamos para quê.
Deus permitiu na nossa vida. Como diz Santo Agostinho, Deus permite os males para dele tirar maiores bens. Então foi isso que a Virgem Maria estava, apoiada no Senhor, fincada, enraizada no Senhor, porque ela sabia qual é o paraquê da sua vida. Ela sabia o paraquê da entrega do seu filho na cruz, e nós muitas vezes ainda estamos longe de atingir essa estatura de fé. Mas nesse domingo do tempo comum nós vamos, não sei, padre, se amanhã vai celebrar a liturgia do domingo, vocês vão escutar o Deuteronômio dizer: a palavra está ao teu alcance, para que a possas cumprir. Então, não pense que a vida de Deus, essa estatura de fé da Virgem Maria é algo inatingível para nós, está ao nosso alcance, mas é preciso dar passos, é preciso se colocar a caminho, é preciso olhar a Virgem Maria como modelo e exemplo a ser seguido. E aqui está a fundamentação de nós celebrarmos a Virgem Maria na liturgia. Não é apenas porque estamos celebrando a Mãe de Jesus, fazer apenas um devocional. Não! A Eucaristia, a missa, a liturgia da igreja não é a devoção. A devoção tem o seu lugar, tem a sua importância, mas se fosse apenas por algo devocional, nós nem falaríamos, nem mencionaríamos nada de Nossa Senhora na liturgia. Mas por que então associamos ao mistério pascal de Cristo, que é a Eucaristia, a memória de Nossa Senhora? Na medida em que a Virgem Maria foi, pela sua vida, testemunha do mistério pascal de Cristo. Só por isso ela merece e é adequado entrar Nossa Senhora na liturgia, celebrar a Virgem Maria na liturgia. Nós temos um ano litúrgico milhões entre aspas, várias festas de Nossa Senhora, que não precisa nomear aqui, que vocês já sabem, porque ela foi essa testemunha. Então esse é o sentido do culto à Virgem Maria na liturgia, que claramente não é um culto de adoração, é um culto de veneração, ou seja, de imitação, de admiração. Se Maria chegou, eu também posso chegar, porque Maria é humana como eu sou, é uma pessoa humana. Se Maria deu esse salto de fé, eu também posso dar esse salto de fé. Eu também posso, como ela, me colocar como testemunha do Senhor, aos pés da cruz, na cruz da minha vida, mas também experimentar as alegrias da ressurreição. Por isso ela é chamada também a Virgem da Alegria. Imagine Nossa Senhora vendo, o seu filho ressuscitado. Tem até uma oração litúrgica que nós rezamos, a Rainha dos Céus. Rainha dos Céus, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse. Então, ela estava lá aos pés da cruz, mas também estava no domingo da ressurreição. Ela é a testemunha fiel, que permaneceu na docilidade ao Espírito Santo. Por isso que Maria é aquela mulher que teve uma intimidade tão grande com o Senhor, que nós podemos rezar com Santo Ildefonso. Ele diz o seguinte: é referido ao Senhor aquilo com que se procura agradar a serva. Desse modo, Santo Ildefonso foi um bispo da Espanha, de Toledo, lá no primeiro milênio da igreja. Então ele diz o seguinte: é referido ao Senhor aquilo com que se procura agradar a serva. Aqui serva, ele está falando de Maria, porque serva foi o único título que Nossa Senhora deu a si mesma. A gente na ladainha tem uma série de títulos, mas a única coisa que a Virgem disse de si mesma foi a serva. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Por isso que o santo, quando se refere a Nossa Senhora aqui, ele a chama de a serva. Desse modo, diz Santo Ildefonso, redunda em prol do filho aquilo mesmo que é devido à mãe. De tal sorte, transfere-se para o rei aquela honra que em humilde tributo se presta à rainha. Então esse é o sentido do culto a Nossa Senhora. Essa é a essência de celebrar a Virgem Maria na liturgia, porque toda homenagem que é dada a ela vai para o filho. Ela não retém nada para si mesma. Ela é tão transparente, ela é tão pura diante de Deus que ela não guarda nada para si. Toda homenagem, toda veneração que é dada a Nossa Senhora vai para Jesus.
Então ela é simplesmente essa porta, ela é simplesmente esse canal. E Maria também é essa mulher que foi plasmada de tal maneira que ela foi tornada uma nova criatura pela ação do Espírito Santo. Porque vocês sabem que o protagonista da liturgia é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos atrai aqui. É o Espírito Santo que nos habilita a escutar a palavra de Deus, a compreender a palavra de Deus. É o Espírito Santo que transforma os dons do pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. Então é o Espírito Santo o protagonista de toda a ação litúrgica. E Maria, então, merece ser celebrada na liturgia, porque foi uma mulher também toda do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo respeita a nossa liberdade. Ele enche aquilo que é dado a ele. De São Basílio Magno: se nós dermos ao Espírito Santo, se formos mesquinhos espiritualmente, dermos a ele apenas um copo de cafezinho, ele vai encher um copo de cafezinho com a graça dele. Se eu der um balde, ele vai encher um balde. Se eu der um tanque, ele vai encher um tanque. Se eu der uma represa, ele vai encher uma represa. Então Maria teve essa generosidade para com o Senhor, essa generosidade para com o Espírito Santo, porque ela deve ter dado o mundo inteiro da vida dela para o Espírito Santo encher. É o Espírito Santo que vem no seio da Virgem Maria e fecunda o Verbo de Deus, faz ali encarnar o Verbo de Deus. Ela é esse santuário do Espírito, essa habitação permanente do mesmo Espírito. Então é fundamental, queridos irmãos e irmãs, se quisermos dar passos em direção ao Senhor, subir a esse monte que é Cristo, sermos generosos para com Deus. Não sermos mesquinhos, mas dar a Ele represas dentro de nós, para que o Espírito Santo possa preencher, inundar com a sua graça. E assim entenderemos plenamente o sentido de estarmos aqui nesta liturgia. Porque se cumpre em nós aqui o cenáculo. Porque também estamos aqui reunidos como comunidade de fé, como os apóstolos, e temos a Virgem Maria conosco, perseverando na oração conosco. E assim a nossa liturgia não será uma mera repetição de ritos, mas será uma liturgia viva, onde de fato experimentaremos a presença do ressuscitado em nós. Recorramos à intercessão de Maria, para que também, como ela, geremos Cristo no nosso interior. Mais uma vez, Santo Ildefonso reza: rogo-te sim, rogo-te, Virgem Santa, que obtenha Jesus daquele Espírito do qual tu mesma geraste Jesus. Esse deve ser o nosso desejo mais profundo, gerar Jesus em nós. E quem gera Jesus em nós? Aquele mesmo que gerou no ventre da Virgem Maria, é o Espírito Santo. Que a minha alma receba Jesus por esse mesmo Espírito, por quem a tua carne concebeu Jesus. Que eu ame Jesus naquele mesmo Espírito, no qual tu o adoras como Senhor e o contemplas como Filho. Essa é a oração de Santo Ildefonso. Que também seja a nossa oração neste dia. Que eu ame, ó Virgem, a Jesus, ao teu Filho, naquele mesmo Espírito. Porque é só no Espírito Santo que nós podemos chegar ao perfeito louvor a Deus, ao perfeito amor a Deus. Nesse mesmo Espírito, no qual tu o adoras como Senhor. Paulo nos ensina: ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Então só podemos adorar o Senhor, prestar a Ele o devido culto de adoração por meio do Espírito Santo. E só podemos contemplar como filho também do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos esclarece a respeito da fé. A fé é um dom que é dado pelo Espírito. Ninguém pense aqui que tem propriedade da sua própria fé. Deus pode neste momento tirar toda a fé que você tem, a pouca fé que eu e que você tem. Por isso somos chamados a pedir como a Virgem Maria, a perseverar em oração com a Virgem Maria, para que se realize também em nós a plenitude do Espírito Santo. Maria, que é essa mulher que depois de Cristo tem um lugar mais alto
mas também ela tem um lugar mais perto de nós, porque é humana como nós. Por isso ela pode estar aqui, ao nosso lado, conosco, mas ela também está ao lado do seu Filho. Ao subir, ao escalar o monte que é Cristo, também lá estará a sua mãe, a nos receber, a nos amparar e também a nos alegrar conosco com o nosso progresso espiritual. Esta paróquia então está celebrando esse Kairos, esse tempo da graça de Deus. Está celebrando nesta novena essa passagem de Deus. Não deixemos Deus passar e nós não estejamos distraídos diante desta passagem de Deus, porque Deus está falando, Deus está gritando, Deus está se comunicando, se manifestando a nós nesses dias. Não deixemos essa passagem de Deus à toa, mas façamos a experiência do Deus que se revela, do Deus que se manifesta aqui. Façamos a experiência de um Deus que quer caminhar conosco, que quer estar ao nosso lado, como esteve ao lado da Virgem Maria. Façamos a experiência dessa passagem de Deus e sejamos como ela, dóceis ao Espírito Santo. Não nos ceguemos diante dessa passagem, mas peçamos ao Senhor que caiam as escamas dos nossos olhos e nós, como diz o Apocalipse, compra para você um colírio para que possas enxergar. Esse colírio é o colírio da fé, é o Espírito Santo, que é como esse colírio que faz com que a nossa visão espiritual não fique deturpada e nós possamos assim contemplar, ver as passagens de Deus, ver Deus se manifestando na nossa história, porque é assim que Deus fala. Deus nos fala por meio de fatos concretos. Isso é a fé, é ver Deus agindo na história, como fez a Virgem Maria. Não importa se estejamos aos pés da cruz, se estejamos no túmulo vazio, na ressurreição, ou seja, não importa se estejamos diante de uma situação difícil na nossa vida, ou diante de uma alegria, diante de um tempo bom, pela fé nós somos chamados a contemplar, ver Deus agindo como a Virgem, e cantar também com ela o nosso Magnificat. Por isso nos ensina Santo Ambrósio: tenham vocês também uma alma mariana. Alguém sabe aqui o que é ter uma alma mariana? É se entregar ao louvor de Deus, da mesma forma que a Virgem Maria fez. É ver Deus agindo concretamente, existencialmente na minha vida. Tenhamos uma alma mariana, nos entreguemos ao louvor de Deus e que a Virgem do Carmo sempre nos ampare, para que possamos continuar no progresso e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os nossos pedidos.